Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula do nosso canal Educa Mais Professor. Eu sou o professor engenheiro Johnny Merces e hoje nós vamos ter mais uma aula do curso de Engenharia Civil. E hoje nós vamos abordar a disciplina de Perícias Judiciais, a nossa terceira aula de Perícias Judiciais. Nós vamos falar algumas coisas relacionadas ao papel do engenheiro com relação às perícias judiciais e também sobre o laudo pericial. E já dando início à nossa aula, nós vemos aqui o seguinte, falando sobre as intimações. A partir da nomeação do profissional designado a realizar o trabalho técnico pericial, constatando ainda o prazo para a apresentação da proposta de honorários técnicos. Então, quando o engenheiro ele é intimado, né, ele é designado a um trabalho específico e ele deve calcular os seus honorários para que ele possa expor esse valor e negociar esse valor com as partes envolvidas no processo judicial. Então, seguindo aqui, a carga do processo. Bom, após a intimação, o perito nomeado, né, no caso o engenheiro civil nomeado, deve ir ao fórum competente, requerer junto ao cartório do qual pertence os autos do processo, né? Ou seja, ele vai requerer os autos do processo para ver do que se trata aquele processo e assim a carga do processo para o estudo e elaboração da proposta de honorários técnicos. Ou seja, a partir do momento que ele vai ao fórum e toma posse desses autos do processo para que ele consiga entender do que se trata aquele processo, ele então pode calcular os seus honorários para esse trabalho propriamente dito que ele vai realizar como engenheiro perito, tá certo? Bom, seguindo aqui, os prazos que ele tem. Bom, ele tem prazo de 5 dias úteis para a elaboração dessa proposta de honorários. A partir do momento que ele toma ciência da intimação e ele tem esse tempo, né, de 5 dias úteis para ele ir até o fórum, requerer os autos do processo e assim tomar conhecimento do que se trata e então fazer os cálculos dos seus honorários. Após, será aberta vistas às partes para manifestarem se manifestarem, né, sobre a proposta apresentada pelo perito. Ou seja, a partir do momento que o perito já fez os cálculos dos seus honorários, esses honorários vão ser abertos às partes para que elas manifestem interesse ou de aceitar esses honorários, os valores, né, ou de fazer uma contraproposta ou um recálculo desses valores. Bom, e diz aqui o seguinte, em não sendo aceita a proposta por qualquer das partes, lembrando que o processo judicial sempre tem duas partes, esta parte se manifestará apresentando suas ponderações do porquê que ela não está disposta a aceitar essa proposta do engenheiro. Então, o que significa isso? Por exemplo, vamos supor que existe um projeto que foi mal executado e, por isso, existe a necessidade de fazer uma sondagem ou fazer testes em laboratório e tudo mais para ver se o material, por exemplo, foi adequado naquela construção propriamente dita. Nós sabemos que testes laboratoriais não são tão acessíveis com relação aos custos, né? E, obviamente, se o engenheiro
perito sentir que é necessário realmente realizar testes de laboratório, ele vai colocar as custas na sua proposta. E se uma das partes se sentir não confortável em recolher esse valor de honorário para o engenheiro, isso significa que tem que ser revisto esse valor. E muito provavelmente esse ensaio laboratorial vai ter que ser retirado das custas, né, dos honorários do engenheiro, porque as partes não estão querendo arcar com essas custas. Até porque esses honorários eles vão ser pagos pelas partes, né? As partes é que vão pagar os honorários do engenheiro, porque elas estão participando de um trâmite judicial e nesse trâmite judicial elas estão dispostas até certo ponto a arcar com valores financeiros, né, monetários, para que possa se desenrolar esse processo judicial. É claro que muitas vezes o processo judicial, o valor envolvido nesse processo, né, ele pode se desintegrar em um ensaio laboratorial, por exemplo, uma sondagem, enfim. E por isso, isso tem que ficar muito claro, tem que ser às claras com todas as partes e com o engenheiro civil antes dele ir a campo fazer essa verificação de sondagem, de análise laboratorial e até mesmo no seu trabalho técnico como perito. Bom, o juiz intimará novamente o perito nomeado, enviando em anexo a petição apresentada pela parte. Então, o juiz ele convoca novamente o perito, o engenheiro perito, para apresentar essa negativa por uma das partes ou pelas duas partes, dependendo do julgamento. O perito terá prazo de 5 dias úteis para manifestar seus argumentos, inserindo-os na petição. Ou seja, vamos supor que não exista, então, uma análise laboratorial, que sejam só os honorários do trabalho do engenheiro. Mesmo assim, significa que, se uma das partes não se opor a esse valor, ela pode argumentar através de documento pertinente e fazer com que o engenheiro faça sua contraproposta ou argumente as razões pelas quais ele está solicitando esse valor, tá certo? E ele tem 5 dias úteis para manifestar esses argumentos aí também, tá certo? Bom, com relação ainda aos prazos, pode ocorrer casos em que o juiz poderá arbitrar os honorários periciais. Ou seja, o juiz, sabendo do que se trata o caso, ele simplesmente arbitra o valor a partir de tabelas ou a partir da própria arbitrariedade do juiz, né? E assim, continuando aqui, mesmo assim, o perito ou mesmo qualquer das partes poderá argumentar sobre o valor arbitrado. Se o engenheiro civil achar que o valor não é adequado para os seus honorários de trabalho, ele pode contra-argumentar, assim como as partes que estão envolvidas no processo também podem contra-argumentar nesse sentido. Quando acordar o valor dos honorários, esse deverá ser depositado em cartório, o qual tramita o processo. Então, o processo está tramitando em um cartório, e esse valor acordado ele tem que ser depositado antecipadamente em um cartório, para depois, a partir do momento que o engenheiro terminou seus trabalhos, ele conseguir retirar esses honorários. Então, para não correr o risco das partes não cumprirem com o compromisso desse valor, né, e acabarem não acertando os honorários do engenheiro. Bom, o juiz determinará a data e o local e a hora para a abertura dos trabalhos técnicos periciais. Então, o juiz sempre tem o comando das ações. Então, ele é que vai determinar os horários
que vão ser realizados os trabalhos técnicos periciais por parte do engenheiro civil. Poderá ocorrer de ser depositado após a entrega dos laudos. Porém, essa definição é decidida pelo juiz. Então, é o juiz que define se vai ser depositado depois que foi feito o trabalho do engenheiro ou antecipadamente, tá certo? De qualquer forma, tem que ser depositado para não correr o risco do engenheiro não receber pelos seus trabalhos, tá certo? Muito bem, essa aula era bem curtinha mesmo, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, e nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal Educa Mais Professor. Se tiver dúvida, entre em contato e nos vemos lá. Até mais.